Olá pessoal, meu nome é Marco Antônio Santos, sou agrometeorologista da Rural Clima e vim aqui bater um papo com vocês para falar das condições climáticas agora para esses próximos 6 meses em todo o Brasil. Olha pessoal, muito tem se falado sobre um tal de El Niño que vai vir, outros já estão falando e até uma possível volta de uma Laninha. Olha pessoal, o que dá para falar exatamente é que nenhum dos dois fenômenos deve atuar agora, pelo menos esses próximos 90 a 120 dias. Por que isso? A temperatura do Oceano Pacífico está gradativamente se elevando, isso é fato. Não temos mais aquela laninha que nós tivemos agora na safra 16-17, mesmo que fraca, mas nós tivemos uma laninha, uma confirmação de laninha. E há uma tendência que agora esse primeiro semestre de 2017 venha a ser sobre um clima dentro da neutralidade, ou seja, sem nenhum dos fenômenos, tanto o El Niño quanto a Laninha, influenciando o clima. Lógico que com essa tendência aí de um aumento gradativo das temperaturas das águas equatoriais do Oceano Pacífico, nada impede que um ou outro momento, tenhamos um clima muito próximo e parecido com o El Niño. O que é isso? O que vai acontecer então no Brasil nesses próximos 120 dias? Nós vamos ver mais chuvas ocorrendo no sul do Brasil. As chuvas voltam a ficar concentradas principalmente no outono no sul do Brasil. Porém, devido a esse aquecimento e as águas do Atlântico também estarem mais quentes, vamos ter algumas frentes frias conseguindo avançar pelo interior do Brasil. E com isso, teremos chuvas, ou vão ocorrer chuvas, principalmente nos meses de maio e até em junho, no sudeste e também no centro-oeste. Lógico que há uma tendência, pessoal, de que agora nesse finalzinho de verão, ou seja, em março e ao longo do abril, as chuvas comecem a diminuir gradativamente tanto as suas ocorrências quanto os volumes. Porque nós estamos sob efeito de uma neutralidade. Porém, há uma tendência de que as chuvas persistam pelo menos até o início de abril. Não serão grandes volumes, mas as chuvas continuarão ocorrendo em todo o Brasil, pelo menos até lá para o dia 10, 12 de abril. Um pouquinho antes, um pouquinho depois, mas no começo de abril. Depois há uma tendência de que as chuvas cortem um pouquinho, principalmente na região central e norte do Brasil, uma vez que as chuvas vão ficar mais concentradas no sul nesse período, tá? E depois, devido a essa gradativa elevação da temperatura das águas do Oceano Pacífico, há uma tendência, por conta disso, que as chuvas retornem para a região central e até mesmo norte ao longo do mês de maio. Não serão grandes chuvas e muito menos chuvas generalizadas no sudeste, no centro-oeste e muito menos lá no Mapitobá. Porém, há uma possibilidade que, com o avanço das frentes frias pelo sudeste, áreas de instabilidades venham se organizar ou ganham forças na região central e norte e com isso ocorram algumas pancadas de chuvas no mês de maio. Nada muito generalizado, pelo contrário, são pancadas aqui, pancadas ali, mas há uma previsão de chuvas. Isso, para as culturas de segunda safra, principalmente o milho, é um bom sinal, porque vai dar condições para o desenvolvimento do milho. Porém, como não vai ser tão chuvoso a segunda quinzena de abril, isso pode fazer com que uma ou outra lavoura, principalmente plantada agora no mês de março, venha a ter perdas em seus potenciais produtivos. Porém, esse ano
não há nenhuma chance de você ter um corte prematuro das chuvas, como nós vimos no ano passado, e muito menos aquele prolongamento de chuvas que nós vimos em 2015. Tá? Porém, no sul, devido a esse aquecimento das águas do Pacífico e o Atlântico também está quente, as águas do Atlântico também estarem quentes na parte sul, isso faz com que venha a ocorrer chuvas mais regulares e até em bons volumes no sul, permitindo aí um bom desenvolvimento das lavouras, sejam elas de segunda safra ou sejam elas de inverno, como o trigo. Falando em trigo, a gente começa a pensar muito em geadas. Como que vai estar esse outono e inverno com relação a temperaturas? Olha, pessoal, o que dá para prever, que os modelos estão prevendo, é que o outono tem tudo para ser um pouco mais frio até do que o inverno, por conta desse aquecimento das águas do Pacífico. Há uma tendência, segundo os modelos de previsão de tempo de médio e longo prazo, que as primeiras ondas de frio venham ocorrer já em meados de maio. Ou seja, na primeira quinzena de maio, podemos ter as primeiras ondas de frio um pouquinho mais intensas. Se vai dar geada ou não, não dá para falar agora, em pleno mês de março. Mas dá para falar que nós vamos ter ondas de frio um pouco mais intensas já no início de maio. E há uma tendência, como foi no outono de 2016, que pelo menos uma vez por mês tenhamos a entrada de uma massa de ar polar um pouco mais forte e aí um risco para geadas. Não estou falando que vai ter geada, mas o risco para ocorrências de geadas é grande, do mesmo jeito que foi em 2016. Porém, esses frios não devem ser tão duradouros como foi ano passado, porque com o aquecimento as massas de ar passam muito rapidamente pelo Brasil. Tá? O ano passado estávamos já no processo de resfriamento e aí mantinha as massas de ar polar mais presas ao sul, por isso que a gente tinha um frio mais duradouro. Esse ano não, apesar das ondas de frio, mas elas serão de curta duração e intensidade, vai depender muito lá na semana para a gente saber se tem ou não potencial de geada. Tá? Então o risco continua grande, como foi em 2016. Já para o final do inverno, caso esse aquecimento se mantenha ativo, aí tudo indica que a segunda metade do inverno tende a ser bem mais quente, com temperaturas mais elevadas do que o outono e o comecinho do inverno. Tá ok, pessoal? Para falar dos Estados Unidos, estava me esquecendo dos Estados Unidos. Tem saído muita notícia aí falando de quebras nos Estados Unidos. Tomem cuidado. Esses modelos que começam a simular, né? Estão falando aí, volta de El Niño. Pessoal, não tem nada ainda para falar. É muito cedo ainda para falar se vai ter El Niño no segundo semestre ou não. Mas o que dá para falar, como eu disse anteriormente, é que nós teremos uma neutralidade com viés positivo, ou seja, um pequeno aquecimento. Se isso se confirmar, para os Estados Unidos é o melhor dos mundos. Por quê? As chuvas ocorrem de forma regular e até em bons volumes, mantendo os solos em bons níveis de produtividade, muito parecido com o que foi a safra 2015, tá? Então, tomem cuidado com essas notícias que estão circulando de uma possível quebra nos Estados Unidos, que não tem nada de concreto, apesar que começa o plantio agora do milho nesse mês de abril. Então, pode haver um pequeno atraso, mas nada de anormal no início do plantio do milho. Na soja, as condições já vão estar normais, já final de abril e início de maio, lá nos Estados Unidos. Então, o plantio deve ocorrer dentro de uma normalidade, tá? E as chuvas também devem ocorrer dentro de um padrão. Talvez não tenhamos uma super safra como nós tivemos no ano passado, porém temos uma safra boa para os Estados Unidos. Era isso que eu tinha para falar. Um abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo boletim.